Olá, o 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa diretamente de Brasília, do gabinete do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com informações sobre esse ministério tão importante para todos nós brasileiros. Ô ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui, um prazer enorme ter o senhor aqui dentro do 15 Minutos com o Sapia, trazendo as informações não só para o Jornal Tempo, Portal Tempo, para a Rádio Super, para a TV O Tempo, para todos os mineiros e todos os brasileiros. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os mineiros e com os brasileiros sobre a temática da saúde. Sempre foi importante, agora com a pandemia ganhou uma conotação bem maior. Exatamente. Nós vamos falar sobre pandemia também, mas eu queria começar, nós estamos no mês de outubro, com as campanhas que o Ministério faz e a importância dessas campanhas, começando pelo Outubro Rosa. Sapia, obrigado pela pergunta. O câncer de mama é o maior assassino de mulheres. É um problema de saúde pública de grandes proporções. Só no ano de 2022, mais 66 mil novos casos de câncer de mama. E o enfrentamento ao câncer de mama começa na atenção básica, na atenção primária, nas nossas unidades básicas de saúde, com determinadas medidas que podem prevenir o câncer de mama. Uma delas é o estímulo à prática de atividade física, o combate à obesidade, o combate ao tabagismo, ao alcoolismo, o uso de reposição hormonal somente com orientação dos médicos, a interrupção de gestação também predispõe ao câncer de mama. Então, na atenção primária, nós prevenimos o câncer de mama. Por outro lado, é necessário ter o diagnóstico precoce, porque quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, há cura, e há cura sem necessidade de cirurgias mutiladoras. E o Brasil tem uma das políticas mais amplas de enfrentamento ao câncer de mama do mundo. A gente tem várias outras doenças que têm assim o seu mês especial, né? Como estamos no Outubro Rosa, o câncer de mama, nós temos o Novembro Azul para o câncer de próstata, que é um tabu, principalmente no interior, os homens têm aquela coisa ainda de não vou fazer, e uma bobagem enorme. Nós temos o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, nós temos a questão da AIDS, principalmente na época do Carnaval. Mas essas campanhas que são feitas, evidentemente que agora em outubro, falando do Outubro Rosa, isso não fica só no mês de outubro, isso aí ela fica no calendário anual do Ministério, né, ministro? É feita para chamar a atenção, Sim. É um alerta, né? Para trazer as pessoas para buscar, sobretudo, a prevenção. Sim. Mas todos os dias é dia de política pública de saúde na veia da população brasileira, por intermédio do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil tem 5.570 municípios. E onde há Brasil, há SUS, porque nós temos a forte rede de atenção primária à saúde, que é muito capilarizada através das nossas unidades básicas de saúde. E cada dia mais, com as políticas públicas empreendidas pelo Ministério da Saúde, a eficiência na atenção básica à saúde deve ser buscada. Temos condição de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção primária. Atenção primária, que é a prevenção, né? Que é a prevenção. O ministro, tem muito prefeito que está nos assistindo agora, e muitas vezes, eu sempre ouço isso quando venho a Brasília, em qualquer ministério que a gente vá, que muitas vezes o prefeito, poxa, eu queria construir mais uma unidade básica de saúde, mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro tem, falta só o projeto, né, ministro? As políticas públicas, elas existem, naturalmente que a alocação desses recursos deve obedecer critérios epidemiológicos, claro, socioeconômicos, demográficos, e o compromisso de financiamento do sistema de saúde, Sapia, não é só da União, é um compromisso tripartite. Essa é a lógica do SUS. Estados, por exemplo, eles são obrigados a investir 12% do seu orçamento, sim, em saúde, e os municípios 15%. A isso se completa as verbas federais, que a maior parte do recurso, sim, é recurso da União. O ministro, nós tivemos, eu vou falar da pandemia depois, mas pós-pandemia aí nós tivemos alguns casos, infelizmente, né, que vieram meio que juntos aí, a questão de algumas doenças que já tinham praticamente se desvairido no país, a questão da polio,
a questão até da febre amarela, eu posso colocar, a questão da dengue, a questão do sarampo, que era uma doença que estava praticamente erradicada, infelizmente no norte ela voltou de alguma forma, e agora a varíola dos macacos. A gente conversava aqui um pouco antes fora do ar, nós estamos num período eleitoral onde o governo fica proibido de fazer campanhas publicitárias, vamos dizer assim. E o governo teve problemas, aí a gente até brincava, né, num jogo entre Atlético e Cruzeiro, se o juiz se sobressai porque o jogo foi ruim, né? Então, quando o juiz interfere no trabalho, achando que pode ser uma questão política ou não, falta muita sensibilidade nisso, né? Porque a gente deixou de fazer propaganda aí e necessária relacionada à saúde, né? Sapia, o meu foco é em relação à política pública de saúde. Foi essa recomendação Sim. que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro, né? Então eu tenho que jogar o jogo da política pública, né? Claro. E eu não me preocupo muito com o juiz, né? O bom é o juiz que apita o jogo dentro das regras. Exatamente. Esse é o melhor juiz. Recentemente, como você falou, nós temos um risco de reintrodução da poliomielite. O Brasil está incluído em uma área de risco, né? E por conta disso, nós fizemos uma série de ações que começaram no dia 7 de agosto e se estenderam até o dia 30 de setembro. Mas elas se continuam, porque há sistema de saúde em todo o Brasil e há SUS todo dia, e nós disponibilizamos mais de 22 tipos de vacina no Programa Nacional de Imunização. A cobertura vacinal da poliomielite está baixa no mundo todo, em parte por aquela política lá do começo da pandemia, lembra? Sim. Fica em casa, Claro, que a gente casa, resolve o resto depois. O que é que aconteceu isso? As pessoas não iam para as unidades básicas de saúde. As crianças não iam para a escola. E a escola é um dos pontos onde se estimula a vacinação. E nas unidades básicas de saúde, através do programa Previne Brasil, o preenchimento da caderneta é uma das metas. Quem completa o preenchimento da caderneta, quer dizer, as crianças tomaram as vacinas, recebe mais recursos do governo federal, né? Eu solicitei para fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão sobre a vacina da polio. Infelizmente, Foi o negado. TSE entendeu que aquele pronunciamento feria os critérios de impessoalidade, mas mesmo assim nós temos como chegar a cada um dos 210 milhões de brasileiros, sobretudo os pais das 15 milhões de crianças que precisam da vacina da polio. Eu não posso deixar de fazer um adendo aqui, que a capital da Paraíba, de onde o senhor foi a capital que mais se vacinou contra a polio, né? Ela está acima da média, né? O estado da Paraíba. O estado da Paraíba em primeiro, já atingiu a meta, e das capitais é a principal. Já atingiu a meta. E nós, não tem essa história de não estabelecer meta e depois Claro. querer dobrar. Não, isso não. Nós temos meta. Sim. Então, qual é a meta? É vacinar 95% das crianças abaixo de 5 anos com a vacina da poliomielite. É um esquema um pouco complexo, porque o esquema vacinal primário são 3 doses. É a vacina injetável, 2, 4 e 6 meses. E depois se aplica as vacinas de reforço, que é a vacina Que é da gotinha. Então, a gente sabe como se proteger da polio, vacinar a população. Aliás, esse programa de vacinação no Brasil começou em 1975, né, no governo do presidente Ernesto Geisel. E o Brasil se viu livre da polio. O último caso de polio no Brasil foi em 1989, justamente na cidade de Souza, no meu estado, estado da Paraíba. E desde 1994, as Américas são consideradas livres da poliomielite. Ô ministro, já que estamos falando de vacinas, época de eleição tem muita fake news, muita mentira, muita conversa fiada. Vacina do Covid. Assim que se inventaram a vacina, descobriram a vacina, foi muito rápido, os estudos tiveram que andar mais rápido que o normal, porque a vacina normalmente demora décadas, às vezes, para ela ficar pronta, mas foi um problema mundial, isso se acelerou. Existem normas e regras que têm que ser seguidas. O dia que a Anvisa deu o ok para a vacina, nós demoramos muito para começar a vacinar, ministro? Praticamente no mesmo minuto, né? E a população brasileira assistiu isso, porque a liberação da vacina pela Anvisa, que é uma agência regulatória independente e autônoma, foi transmitida em cadeia nacional. E assim que foi liberada essa vacina começou a ser aplicada. Se eu não me engano, no dia 17 de janeiro de 2021. Mas vale um esclarecimento. Sim.
O Brasil foi protagonista desde as pesquisas. A pesquisa da vacina de Oxford, né, produzida pela indústria AstraZeneca, a metade dos sujeitos de pesquisa são brasileiros. Se não fosse o Brasil, não haveria essa vacina, porque a pesquisa foi feita praticamente em 50% de sujeitos de pesquisa do nosso Brasil. O governo federal, o Ministério da Saúde, fez uma encomenda tecnológica para produzir essa vacina da AstraZeneca Oxford na Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde, Sim. já em 2020. Isso coloca por terra aquela história que não se preparou, que não se programou para comprar vacina. Exatamente. Porque como você não quer comprar vacina se você faz uma encomenda de transferência de tecnologia? Sabe quanto foi alocado para essa encomenda tecnológica? 1,9 bi. O Ministério da Saúde alocou 1,9 bi para ter a vacina com o IFA nacional. E nós já temos essa vacina com o IFA nacional. Além dessa vacina com o IFA nacional, a estratégia foi diversificada. Mais de 120 milhões de doses adquiridas junto ao Instituto Butantan, que produzia essa vacina com o insumo farmacêutico ativo vindo da China. 40 milhões de doses da vacina Janssen. Fizemos uma compra via o COVAX Facility, que é uma iniciativa que foi patrocinada pela OMS. Sim. À época, se recomendava, os tais especialistas, né, que falam muito e não fazem nada. Né, o sommelier de vacina. Pois bem, que devia adquirir vacina com COVAX Facility para 40% da população brasileira. A decisão do Ministério foi adquirir para 10%, 42 milhões de doses. Sabe quantas doses eles nos entregaram? GAGAV, né? um mecanismo internacional para provimento de vacinas. Entregaram 12 milhões. Ou seja, se houve atraso em entrega de doses de vacina, foi por parte do governo. Não é? Entregaram 12 milhões e nós, essas outras que não chegaram, uma parte delas nós doamos para ampliar a cobertura vacinal no mundo. Ou seja, o governo não só cuidou de vacinar a população brasileira, como ajudou a vacinar o mundo. Além dessa iniciativa com o COVAX Facility, nós adquirimos 300 milhões de doses de vacina da Pfizer. Ou seja, essas narrativas, elas são dissolvidas pela verdade. Não é? Por isso que tem o João 8,32, que o presidente Bolsonaro sempre repete. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O que ocorre? 80% da população brasileira já tomou o esquema vacinal primário e mais de 135 milhões de doses de reforço, ou o primeiro reforço, ou o segundo, já foram aplicadas. Ou seja, só quem não tomou vacina. Quem não quis. Foi quem não quis. Certo. Só um detalhe aqui, só fazendo um parênteses, dessa vacina que iria vir de graça para o Brasil, que prometeram 40, só veio 12, né? E fizeram isso, principalmente nos países pobres da África. Não é de graça não, sabe? Não, pagando, mas algumas também... Cerca de 200 milhões de dólares. Eu estive na Etiópia em fevereiro desse ano e passei por lá, que eu estava indo para o Mundial de Clubes que o Palmeiras disputou. E quando cheguei lá, tomei um susto, porque conversando lá no Ministério da Saúde deles, só 3% da população estava vacinada, porque eles estavam aguardando as vacinas chegarem, porque eles não tinham condições de produzir. Pois é. Né? E a nossa estratégia foi correta. Sim. Tanto foi correta que como é que estamos vivendo hoje? Tranquilo e livre. A emergência de saúde pública de importância nacional foi encerrada. Na época criticaram muito. É um absurdo, como é que vai encerrar a emergência de saúde pública? Bom, encerramos porque nós temos dados técnicos para fazer. Maravilha. Isso é bom a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para o nosso leitor, para que eles saibam realmente como funciona o Ministério da Saúde. Está finalizando o nosso bate-papo aqui, eu queria deixar o senhor à vontade para falar para essa nação toda quais são os próximos passos do Ministério da Saúde a partir desse final de ano e nos próximos 4 anos. Sapia, nós já estamos fazendo as reformas do sistema de saúde do Brasil. Enquanto aqueles que ficavam preocupados em usar máscaras, falavam, nós fazíamos. Então, reforma no modelo de remuneração do SUS, programa Previne Brasil, mudança do modelo da atenção especializada à saúde para acabar com essa história dos hospitais viverem como pedintes. Sim. Um novo modelo de remuneração que os hospitais receberão com base em valor, no que eles realmente entregam à sociedade brasileira. Fortalecimento da nossa estratégia de vigilância em saúde, porque a vigilância em saúde são os olhos do SUS
em todo o Brasil. Qualquer ameaça é detectada pela vigilância e nós já tomamos as devidas providências. Enfim, nós trabalhamos aqui de maneira diuturna para que a saúde seja, sim, um direito de todos e um dever do Estado. Saúde pública na veia e sem corrupção, que mata mais do que o vírus e o câncer juntos. Só um detalhe que eu sempre falo nas minhas entrevistas, quando estou falando com alguém do governo federal. Eu sou jornalista há 32 anos e eu nunca tinha passado 6 meses da minha vida sem anunciar um caso de corrupção no governo federal. Tem 3 anos e 10 meses que eu não anuncio nada, porque aqui não teve respirador superfaturado que não apareceu, igual teve aquela união de governadores do meu Nordeste, do senhor também, porque eu moro na Bahia, eu sou da Paraíba, que eles fizeram lá uma compra e até hoje ninguém apareceu com os respiradores e foi-se lá dezenas e dezenas de milhões de reais da população que não apareceu. E aqui nós não tivemos nenhum caso. E as vacinas do consórcio deles? Também. Quantas doses chegaram? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa das águas da transposição do Rio São Francisco. Exatamente. A água da transposição que eles fizeram, sabia? Bota num copo que eu bebo. Quem levou água para lá foi o atual governo. Com certeza. São vários e vários assuntos que a gente poderia continuar falando aqui, desse caso de corrupção principalmente que acontece, e o governo passa ileso nessas... a gente fica triste às vezes com essas fake news, mas a gente está sempre tentando bater e mostrar a verdade realmente. Ministro, parabéns pelo seu trabalho. Se eu não falar mais com o senhor nesse restinho de ano, um feliz ano novo para o senhor. Espero voltar aqui no início do ano para entrevistá-lo novamente. Temos tempo. Combinado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. O 15 Minutos com o Sapia fica por aqui. A gente se vê.